Boa tarde, boa tarde, boa tarde, galera do sétimo ano, sejam todos bem-vindos. E assim, hoje a gente vai fazer uma aula interdisciplinar, né? Como já havia comentado com vocês, eu vou falar de preconceito, racismo e discriminação. É um tema extremamente polêmico, né? No qual traz à tona aí o que a gente vem vivenciando, né? Todos os dias no nosso território. Ele ocorre sim, ocorre de uma maneira velada, né, diria eu, mas a incidência dele é muito grande. O preconceito, ele é uma opinião, né, que eu posso colocar como concebida sobre determinado grupo de pessoas, né, sem qualquer informação ou razão. Já o racismo é a crença de que existiriam raças superiores a outras, né? Já a discriminação eu coloco como uma ação baseada no preconceito ou racismo, né? No qual o indivíduo ele recebe um tratamento injusto apenas por pertencer a um grupo diferente, tá? Então, assim, só para retomar, é, vamos falar do significado de um por um. Preconceito é uma opinião feita de uma forma superficial, tá, em relação a determinada pessoa ou grupo de pessoas, né? E não é baseada em nenhuma experiência ou na razão, tá bom? Já o racismo, ele se apresenta como uma crença de que os membros de uma etnia que possuem características e habilidades ou qualidades específicas desta etnia seria uma raça superior a outras, né? E, por último, não menos importante, a discriminação, que vai se referir ao tratamento injusto, né, ou negativo de uma pessoa ou um grupo por ela que pertence a outro grupo, né? E esse é o preconceito ou racismo que vai ocorrer aí em forma dessa ação. Professor, pois bem, quais são os motivos? Primeiro, o primeiro motivo eu acredito que seja baseado na ignorância ou em estereótipos, né? Quando eu digo ignorância ou estereótipos, ou a pessoa é ignorante demais, ou cria-se aí um mito, né, de algo que aquilo que ela não sabe o que vem a ser. O segundo motivo é um resultado do preconceito causado pela antipatia e pelo ódio a pessoas que são diferentes, né, na cor da sua pele, nos seus costumes, nas suas tradições, no seu idioma, local de nascimento, etc. E um outro motivo ele pode ser causado pelo que eu coloco assim do racismo, que é o preconceito por uma pessoa diferente, né, no que diz respeito à sua particularidade, à sua peculiaridade. E aí eu posso citar a sua idade, o seu gênero, a sua raça, as suas habilidades, a sua orientação sexual, a sua educação, até mesmo o estado civil, os seus antecedentes familiares, tá legal? E quanto a resultado, eu vou colocar tentar diferenciar. No preconceito, o resultado ele pode ser assim, num racismo ou numa discriminação diretamente em determinada pessoa ou grupo. Né? Isso é o preconceito. Já o resultado do racismo seria normalmente uma discriminação ou preconceito baseando-se aí na etnia, que vai causar vários efeitos, né, como escravidão, guerras, o que nós já vimos que é a xenofobia. É, um, Quanto ao resultado da discriminação, ela pode conduzir, né, o sujeito à rejeição e à exclusão de um certo grupo de pessoas, assim como causar o que nós chamamos de bullying, ou segregação, ou até mesmo uma exclusão social, né? Eu acredito que tudo isso ele ocorra, né? Tanto o racismo como o preconceito, a discriminação, ocorra de uma maneira não consciente, ou consciente e não consciente, e por diversas razões. A gente não pode deixar de colocar para vocês que
no Brasil, né, quando a gente fala do preconceito, né, não pode ser levado à justiça, pois não representa uma ação. Já quando é racismo, esse sim pode ser levado para a justiça, e tem até uma lei, tá? 7.000 e pouquinho, que eu não vou me recordar agora. Já a discriminação também pode ser levada à justiça. Então, assim, o que é o preconceito, professor, de um modo geral? Ele se refere a uma opinião pré-concebida ou um sentimento formado sobre uma pessoa ou um grupo. E isso ele não tem um embasamento ou fatos relevantes para comprovar. Né? Então esse termo é usado geralmente de forma negativa, de forma pejorativa, onde os membros pertencentes a um grupo são vistos como inferiores. Né? Geralmente o preconceito ele ocorre com características que alguns grupos consideram aí incomum ou indesejável em outra pessoa ou grupo de pessoas. Isso acontece quando se critica aspectos como etnia, gênero, nacionalidade, status social, orientação sexual ou afiliação religiosa de alguém. Tá? E além desse racismo, as principais formas de preconceito elas incluem o quê? O machismo, a homofobia e a discriminação religiosa. Quando eu falo de machismo, eu estou falando da crença de que as mulheres são inferiores aos homens. Tá? Quando eu falo de homofobia, é uma antipatia, é um desprezo, um preconceito, até mesmo ódio à homossexualidade ou pessoas identificadas ou percebidas como lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, etc, etc. Tá bom? Já a discriminação religiosa é a valorização ou menosprezo de uma pessoa ou grupo por conta das suas crenças. Tá? Bom, vamos lá para racismo. O racismo, gente, ele parte da ideia de que a espécie humana seria dividida por raças. Daí o nome racismo, tá legal? Então, no entanto, as diferenças físicas, né, e genéticas que os seres humanos apresentam não são suficientes para caracterizar uma raça. O DNA de uma pessoa branca e uma pessoa negra, por exemplo, varia a menos de 0,1%. Isso vocês podem depois questionar a professora de ciências de vocês. Então, assim, o racismo ele é a ideia de que indivíduos de certa etnia eles possuem aí características e habilidades ou qualidades específicas da sua etnia. Portanto, seriam uma raça superior, enquanto outras seriam inferior. Tá? Então, o racismo, dentro do racismo, pode-se assumir a forma de ações, práticas, crenças sociais, sistemas políticos, né, que consideram que diferentes raças devem ser classificadas como superiores ou inferiores. O racismo também ele pode julgar que as pessoas de etnias diferentes devem ser tratadas também de formas diferentes, tá legal? Então, como que eu posso classificar o racismo? Primeiro, discriminação racial seria a separação de pessoas através de uma divisão social. Daquele lado vai ficar gordo, desse lado vai ficar magro, daquele lado vai ficar preto, daquele lado vai ficar branco, e assim por diante. A segunda maneira que ele ocorre, nessa maneira clássica que nós estamos falando, é o racismo institucional. O que é esse racismo institucional? É a discriminação racial por parte de grandes organizações com poder de influenciar a vida dos indivíduos, como governos, corporações, religiões e instituições educacionais. A terceira forma de racismo seria nos direitos civis. Aí vai incluir a disparidade histórica. Quando eu falo disparidade histórica, é a divisão histórica, econômica e social, né, causada pelo racismo passado, aí, afetando a geração atual e em atitudes racistas e ações
que podem ser inconscientes dos membros da população. Tá legal? Professor, e discriminação? O que é discriminação? A discriminação eu coloco como uma ação que se baseia no preconceito, né? Uma ação direcionada ao preconceito. Por quê? Porque ela ocorre quando se trata de membros de determinado grupo com respeito, né? Mas com uma base de fatores como status, cor da pele e identidade. Essa distinção, né, que nós chamamos de discriminação, ela acontece de modo prejudicial, e o fato de alguém ser tratado pior do que outros por algum motivo arbitrário já é considerado um ato discriminatório. Então, assim, além do racismo, outras formas de discriminação incluem aí a distinção. Pode ser por idade, pela linguagem, pela deficiência, pela etnia, identidade de gênero, né, a altura, nacionalidade, o peso, religião, a orientação sexual e vários outros motivos aí. A discriminação é uma ação em si que uma pessoa pode ser preconceituosa ou racista, mas não agir de acordo com suas opiniões, ou seja, não efetuar de fato as ações discriminatórias. Então, por conta do quê? Porque essas ações discriminatórias, elas vão entrar num âmbito de um pré-conceito, que nada mais é do que você pré-estabelecer uma medida, né, de exclusão ou de difamação de um grupo ou de uma pessoa diferente daquilo que você acredita, seja da sua fé, da sua orientação e assim sucessivamente. Tá legal? Então, assim, hoje a gente está falando de discriminação, preconceito. Na outra aula a gente vai abordar um outro tema também interessante que eu espero que vocês gostem. Valeu? Tamo junto e vamos lá para colocar, né, para fechar com chave de ouro aí, um textinho falando de preconceito. Tá? Ah, professor, quantas linhas? Não importa quantas linhas. Eu quero quantidade, eu quero qualidade e não quantidade. Forte abraço e estamos juntos. Fui.